Devido à pressão militar, a pressão, né, da OEA, a pressão dos opositores do Evo Morales, ele acabou cedendo e renunciando do cargo, assim como seu vice, dada a circunstância política desfavorável para ele, né? Infelizmente, analisando o contexto geopolítico na região da América Latina, entendemos que o que está acontecendo na Bolívia é um evidente golpe de Estado contra o Evo Morales, né? Tivemos lá uma eleição onde o Evo Morales ganhou o pleito ainda no primeiro turno, pois conseguiu mais de 10% a mais que o seu principal concorrente, que ficou em segundo lugar, o que garante, segundo, né, a Constituição boliviana, a sua vitória já em primeiro turno. A partir disso, houve ali protestos é, incentivados pela oposição, que acusava ele sem prova alguma, sem evidência alguma de fraude, né? A OEA foi lá, né, disponibilizou pessoas para fazer a avaliação desses votos, essa contagem, ver se havia realmente alguma fraude ou não. No entanto, esse processo é um processo demorado, né? Ou seja, ainda não haviam chegado a conclusão nenhuma. No entanto, a pressão militar e política no país, né, por parte lá dos militares do país e também de parte dos opositores e de parte da população que apoia a oposição, acabou pressionando bastante o governo, que havia tomado, já havia antes, né, no início do dia, decidido por convocar novas eleições. No entanto, essa pressão aumentou e ele resolveu, assim como seu vice, renunciar ali imediatamente do seu cargo, né? E, bom, gente, então a gente observa como está instável a situação política na Bolívia. E isso também tende a se espalhar por alguns outros países da América Latina. Eu expliquei isso num vídeo há algum tempo atrás, logo no início, quando estava vendo a apuração dos votos na Bolívia, que eles estavam fazendo a mesma estratégia que eles haviam utilizado contra o Maduro na Venezuela, o acusando de fraude, chamando de ditador. Então a gente viu por parte da mídia isso, e era esperado que houvesse, de fato, como houve, um golpe de Estado contra o presidente eleito Evo Morales, né? Ele estava sendo eleito para o seu quarto mandato na Bolívia. É um presidente extremamente popular no país, justamente por isso ganhou logo em primeiro turno, né? Nunca houve, durante todas essas eleições na Bolívia, nenhuma suspeita sequer de fraude eleitoral. No entanto, a oposição fomentada aí pelo imperialismo norte-americano, como a gente tem visto, tem se intrometido em toda a política de todos os países da América Latina, fomentando golpes de Estado, golpes brancos ou golpes como aconteceu lá na Bolívia, e a tentativa de golpe também na Venezuela, né? Como eu expliquei muito bem, por serem justamente países onde a sua Constituição e os seus governantes têm posturas mais nacionalistas, né? Posturas que ampliam de uma maneira mais significativa e mais estrutural a sua democracia popular, vamos dizer assim, né? Participação popular mais efetiva no processo democrático e também ali benefícios sociais de forma mais significativa para a sua população. Justamente por isso são governos mais populares, né? E isso incomoda, evidentemente, o grande capital, né? E é neste contexto que a gente observa realmente o motivo
pelo qual Evo Morales, assim como tentaram fazer contra o Maduro, está sofrendo este processo de golpe, né, civil-militar, né, como ele bem observou também na sua fala. Então, a sua fala deixa muito bem claro que ele não está renunciando porque ele quer ou porque ele acredite que houve alguma fraude. Como eu disse, não houve nenhuma evidência disso, nada aparentemente tem sido apresentado de fato para mostrar isso. É claro que está havendo uma comissão julgadora internacional que, por enquanto, ainda não chegou a nenhuma conclusão, porque é um processo realmente demorado, né? Mas ele tomou essa decisão aí. Acredito eu que por pressão, ou seja, por medo mesmo. Ele, há poucos dias atrás, aparentemente sofreu uma tentativa de morte, né? O helicóptero que ele estava voando nele, né, deu alguns problemas lá, não sabemos exatamente o porquê, mas dadas as circunstâncias, nos leva a crer que possa ter sido uma tentativa de matarem, né, o presidente Evo Morales. É uma situação muito triste, preocupante, tanto para o país, né, para o Evo Morales, para o seu país, para o seu povo, como também preocupa a gente aqui do Brasil, porque o que eu vejo claramente com com esses golpes brancos ou essas tentativas de golpe em outros países da América Latina, é que, na verdade, o que me passa a ideia de que qualquer governo que seja de esquerda, efetivamente de esquerda, que rompa de alguma maneira contra o grande capital, não faça aquilo que eles querem, eles vão dar golpes. É isso que vem acontecendo, né? Isso não é uma coisa recente, uma coisa que a gente tem visto nos últimos anos, inclusive no Brasil, a partir de 2016, com o processo de impeachment completamente irresponsável contra a presidente Dilma. Então, isso é uma coisa que vem piorando, né, na América Latina, e a única alternativa que eu vejo viável é o que vem acontecendo em países como o Chile, em países como a Argentina e outros, onde a população está se manifestando efetivamente contra o sistema, contra o modelo neoliberal. Isso realmente é algo muito significativo e muito importante, e a população boliviana, a população brasileira, a população da América Latina de modo geral, deve agir em prol disso, e a esquerda deve se unir nesse intuito também, porque eu acho que essa é a única forma, de fato, de enfrentarmos eles. Afinal, os processos eleitorais estão sendo corrompidos, não estão sendo aceitos. Então, a partir do momento que a esquerda vence, parece que há uma pressão internacional muito forte para que eles não tomem medidas que vão contra o grande capital. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, deixe também o seu comentário aí, e vamos aguardar nos próximos dias. Vou falar novamente a respeito da situação da Bolívia, que é uma situação extremamente preocupante, né? Falaremos também em breve sobre outros países, como o Chile, como a Argentina e como o nosso Brasil, evidentemente. Obrigado a todos e até mais.